Olá para você que nos acompanha no Conversas Atuais da TV Alfenas. Hoje nós vamos falar sobre um problema que aparentemente tem aumentado no meio jovem, que é o infarto. Eu sou Everton Marques e conosco nós convidamos o professor da Unifenas do curso de Medicina, que foi coordenador do curso por muitos anos, Dr. Adelino Moreira Carvalho. Seja bem-vindo, doutor. Prazer é todo meu estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Marco Antônio Bastos. Um prazer, e vamos desmistificar de maneira bem simples, professor, sobre o que é infarto, como que as pessoas podem identificar, né? Vou fazer uma pequena contextualização para a gente começar o nosso bate-papo. O infarto, por muito tempo associado ao envelhecimento, tem mudado de perfil e acendido um alerta silencioso. Cada vez mais, jovens antes dos 40 e os 50 anos estão sendo surpreendidos por eventos cardíacos graves. O mais preocupante é que nos jovens o infarto tende a ser mais súbito e agressivo, justamente pela ausência de mecanismos naturais de compensação que o organismo desenvolve com o tempo. Diante disso, entender, prevenir e reconhecer os sinais se torna não apenas importante, mas urgente. No início aqui eu falei do Dr. Adelino, né, apresentando ele como um professor da Unifenas, do curso de Medicina, foi coordenador por muitos anos, mas o que dá o título a ele para estar aqui conosco hoje falando sobre o infarto é o famoso RQE. E o que é esse RQE, Dr. Adelino? RQE é uma sigla que significa o Registro de Qualificação de Especialidade. É um registro que você obtém no Conselho Regional de Medicina do estado onde você está trabalhando, e para obtê-lo, você realmente tem que demonstrar que você é um especialista, oficialmente especialista. E como é que você consegue ser especialista? Verdadeiramente. É quando você cumpre um programa de residência médica na área do seu interesse. Por exemplo, no caso da cardiologia, você tem que cumprir a residência médica em cardiologia. Mas existe uma segunda possibilidade em que as regras mudam de acordo com a entidade que vai dar esse título de especialista. Por exemplo, se for clínica médica, é de uma forma X. Se for, por exemplo, a sociedade de nefrologia, vai ser de outra forma. Então, isso varia de acordo com a entidade, né? A sociedade de classe. E cumprindo uma série de normas, por exemplo, às vezes, em alguns casos, 2 anos já formado em medicina, né? Bacharel em medicina. Permanência naquele serviço de residência médica, tipo um estagiário, né, em que você fica acompanhado pelos especialistas daquela área do seu interesse, e você permanece lá, por exemplo, isso vai, como eu disse, variar de sociedade de classe para sociedade de classe. Digamos, clínica médica, por exemplo, me parece que a última versão que eu vi, eles cobravam 4 anos de permanência num serviço de residência médica em clínica médica. Ao final, depois de cumprir direitinho todas as etapas desses 4 anos, desse período, o diretor clínico desse hospital que tem residência médica daria um certificado, e isso permitiria ao candidato inscrever-se na Sociedade Brasileira de Clínica Médica e ser submetido a uma prova pesada, difícil, teórica, e uma prova prática também muito pesada. Passando nessas 2 etapas, aí ele obtém o título de especialista, que depois ele vai registrar no Conselho Regional de Medicina Exato. do estado em que ele quer trabalhar, e vai receber lá RQE número tal, por exemplo, 27.128, por exemplo. Exato. E aí ele é o verdadeiro especialista. E aqui nós estamos conversando com um verdadeiro especialista em cardiologia. Não é isso, Marco? Isso aí. Mas quando nós, para já entrar nessa questão do nosso tema, né, doutor Adelino, Sim. a primeira pergunta, obviamente, que nós temos que responder é: o que é o infarto? Então, o infarto é o resultado de um processo que nós chamamos isquemia.
E o que é isquemia? Isquemia é a não chegada de sangue a um determinado órgão. Por exemplo, o coração. Então, uma determinada região do coração não recebeu sangue por um período X. Digamos, 20 minutos, 30 minutos. Por que não recebeu? Digamos que houve ali um vasoespasmo, que é algo assim ainda não muito bem explicado como que ocorre, é súbito, repentinamente uma artéria coronária se fecha, essa que estaria levando o sangue para uma determinada região, e passados 20, 30 minutos, aquela região não assistida pelo sangue, que vai levar oxigênio, vitamina, proteína, sais minerais e tudo que o músculo precisa para funcionar, aquela região morre. A gente diz que ocorre o infarto daquela região. Ou seja, a região é um músculo, então a gente fala infarto do miocárdio. Mio é músculo e cardio é coração. Então, é a morte do músculo cardíaco naquela região. Obviamente que pode acontecer em mais de uma região. Quando isso ultrapassa aí aproximadamente uns 40% da musculatura do coração, obviamente é muito difícil que o paciente sobreviva, Sim. porque ele perdeu muita massa muscular e fica então sem a bomba que vai movimentar o sangue do nosso corpo. Mas isso pode acontecer em qualquer área do nosso organismo, né? Exato. É onde faltar sangue, por algum motivo, por um tempo prolongado. Isso pode acontecer no intestino, então nós temos infarto intestinal, pode acontecer no fígado, infarto hepático, pode ser no baço, ou infarto esplênico, e pode acontecer no cérebro. E aí é o infarto cerebral. Só que, com o passar dos anos, né, a nomenclatura preferiu, em vez de chamar o infarto quando ele é cerebral, chamá-lo de acidente vascular cerebral isquêmico. Mas existe um outro Que é o famoso tipo, AVC. é o famoso AVC, a sigla AVCI, no caso. Sim. E existe, naturalmente, uma outra vertente desse evento no cérebro, que é quando rompe um vaso, uma artéria em nível cerebral, e o sangue, então, é derramado, né, ali no interior do cérebro, é o chamado acidente vascular cerebral hemorrágico, que muita gente chama popularmente de derrame. Embora, às vezes, a palavra derrame também popularmente é aplicada para o acidente vascular cerebral isquêmico. Cerca de 80 a 85% dos casos, no caso do cérebro, é por obstrução mesmo, uma obstrução por coágulo, placa de gordura, geralmente colesterol LDL, enfim, é uma obstrução que não permitiu o sangue chegar àquela estrutura cerebral. E no caso do coração, como dissemos, isso aí passou a ter a permanência do nome infarto do miocárdio. Olha só, Marco, Quando já o início de uma aula é de o medicina início de para uma aula. nós. E eu ia perguntar, quando o senhor fala a morte do tecido, ele não recupera, mesmo que a pessoa ele perca menos de 40% da massa muscular, no caso do coração, né, que teve aquele infarto, aquela parte morre, não tem recuperação? É realmente uma É necrose, uma né. necrose. Necros é morte, daí vem a palavra necrotério, lugar dos mortos, né. Ose é degeneração, doença, então necrose é um evento que levou à morte celular. Bom, hoje tem se tentado a aplicação naquela área que faleceu, que morreu, necrosou, células-tronco, né, aplicações de células-tronco. E tem se relatado algum nível de recuperação, mas é algo ainda muito incipiente, está Tá começando, começando. né, Exato. não tem resultados, assim, surpreendentes, né. Doutor Delino, nós estamos falando hoje um pouquinho sobre a questão do infarto, porque nós temos a sensação do que a gente vê na mídia e relatos que chegam até nós, que aumentou nos últimos anos os casos de jovens, né, infartando. Isso é um dado real? Ou é só uma impressão? Existe uma discussão muito grande em torno disso, mas o que é que as diversas grandes sociedades de cardiologia
tem relatado. Aí a gente lembra da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós nos lembramos da Sociedade Americana de Cardiologia, né? É American College of Cardiology, e tem também o chamado American Heart Association, Associação Americana do Coração, e tem a European Society of Cardiology, a Sociedade Europeia de Cardiologia. Todos eles são unânimes em dizer que as estatísticas mostram que houve eles chamam de um shift, uma mudança de localização do evento. Globalmente, quer dizer, no mundo inteiro, a incidência de infarto do coração, infarto do miocárdio, diminuiu. Mas a gente observa que quando você vê a relação de pessoas chamadas jovens e as pessoas já de idade maior, né, você vê que houve uma concentração maior nas pessoas chamadas jovens em termos de infarto do miocárdio. Diminuiu nos idosos ou pessoas de mais idade, né, e aumentou proporcionalmente. E esse evento não tem diminuído, tem permanecido, no mínimo, estável, né? E aí se discute uma série de causas. Agora, é importante pensar o seguinte: tanto a Sociedade Brasileira de Cardiologia, como a europeia, como a americana, que são as, digamos assim, que nos servem de base, né? Principalmente a americana e a europeia, que são poderosíssimas, têm muitos recursos de pesquisa, né? Pessoal de alto nível, né? Assim como a brasileira também, pessoal de altíssimo Sim, nível, mas digamos que lá fora eles têm mais recursos, isso é uma questão de que todo mundo sabe, de investimentos. investimentos, é questão de investimento governamental, né? Digamos assim. Então, eles entendem que pessoa jovem é quem tem menos de 50 anos. Isso aí me faz lembrar até do professor Aloysio Pimenta, já falecido, né? O professor Aloysio Pimenta foi um grande professor de química, autor de livros de química, nos quais eu estudei na minha adolescência, né? Sim. E eu me lembro quando fazia o meu mestrado em cardiologia em Belo Horizonte, né? Eu e o doutor Álvaro, que é um colega aqui da Unifenas, também cardiologista, ele, numa das palestras que ele deu para nós no mestrado, ele olhou para a turma que estava sentada lá e disse assim: estamos convidando os jovens e as jovens de 40 anos para voltarem aos bancos escolares. Ou seja, ter 40 anos Com é certeza. jovem, é muito jovem, porque hoje, digamos assim, a sobrevida, inclusive no Brasil, está ali, ó, na faixa dos 80, né, com a diferença entre sexo feminino, que costuma viver mais, né, alguns anos a mais, e o sexo masculino. Então, eh, às vezes estranha muito chamar uma pessoa que está aí com 48, 49 anos de jovem, mas no conceito científico é assim. Inclusive, nos Estados Unidos é 55 anos, Olha menos de só. 55 anos. Quando é sexo feminino, eles estão considerando menos de 65 anos como jovem. Por isso que é aquela brincadeira, né, os cinquentões de hoje são os 30 de ontem. Exato. Porque digamos aí, uns bons anos atrás, a sobrevida, em média, dificilmente passava de 50 anos, né. Exato. Havia as exceções, mas vivia-se muito menos. Na Idade Média, era muito difícil passar de 30 anos de idade, Exato. né, são os registros. Mas esse dado que o senhor trouxe para nós, de mostrando que essa incidência é maior nesses jovens abaixo dos 50, né, o que que na verdade traz essa mudança? Porque nós, como leigos, imaginamos que a pessoa com o avançar da idade, ela se torna mais frágil, e pelo que o senhor está contando para nós, não. Os jovens de 50 anos para trás é que estão tendo maior número de infarto. O que que leva a isso? Existe algum estudo ou do próprio organismo? O que que seria isso? Olha, o que se entende, né, o que se entende, e essas sociedades de classe, através das pesquisas, têm relatado para nós, né, é que
tudo indica que houve uma mudança de surgimento daquele que é o componente mais frequente, causador do infarto do miocárdio, que é a doença aterosclerótica precoce. Ou seja, ela está ocorrendo mais cedo. E o que se acha que pode estar acontecendo? Exatamente, uma falta, assim, de cuidado com uma série de coisas que favorecem o aparecimento da doença aterosclerótica, né, ou o desenvolvimento dela, porque na verdade a aterosclerose, sim, ela aparece muito cedo na nossa vida, né, é o desenvolvimento dela, a progressão dela, né. Uhum. Porque, por exemplo, você pode fazer um cateterismo, que é aquele exame investigativo para ver se tem obstrução de coronárias, né, e, assim, isso é muito frequente. Às vezes um paciente está com, por exemplo, uma dor torácica, uma dor no peito, suspeita de ser uma dor ligada à obstrução coronariana, você faz, às vezes, um cateterismo nele, você encontra lá, por exemplo, 30% de obstrução numa artéria importante que poderia, teoricamente, estar dando essa dor. 30% não vai afetar nada. A gente não mexe, a gente não faz cirurgia, não implanta, dispositivos para deixar a circulação aí plena, tipo colocação de um que eles chamam de stent, né, que é um dispositivo para deixar a passagem do sangue plenamente liberada. Então os fatores de riscos habituais, o aparecimento, por exemplo, do diabetes tipo 2, que é o predominante, né, esse diabetes tipo 2 ele está, fundamentalmente relacionado, né, com a obesidade. E a obesidade hoje, ela está por todo canto. Então, digamos assim, hoje a gente tem uma vida de muito andar de carro, né, muito conforto relativo, a gente gasta menos energia física. Então o pessoal antigamente eles eram geralmente menos obesos, digamos assim, havia uma Sim. incidência muito menor. Eh, a falta de cuidado com a alimentação, enfim, tem uma série Sedentarismo. de fatores que estão surgindo, mas tem coisas novas, assim, que ocorreram. Eu me lembro que, na minha adolescência, quando se falava em, drogas ilícitas, o pessoal só pensava na marihuana, na maconha, Sim. né, só pensava na Eu não marihuana. conheço Maria Joana, essa expressão eu não conhecia. É espanhola, né, mas se fala mesmo, é marijuana, né, com J, Aham. marihuana, eu acho que eu pronunciei, é Sim, espanhol que eu em espanhol eles falam assim, sim, marijuana, tá. Mas desculpe. sim. E mas hoje, olha a quantidade de drogas, inclusive sintéticas, que apareceram e que propiciam sim. Outra coisa, há uma série de fenômenos atuais, que facilitam isso. Por exemplo, nós sabemos que a a a a a não preocupação com o tempo de dormir, isso aí é extremamente grave Afeta. para afetar o funcionamento do organismo, né. Tem uma série de hormônios que são produzidos pela madrugada, né, hormônio do crescimento, o cortisol, você vai lá pelas 11 horas da noite, mais ou menos, medir o cortisol, ele está praticamente zerado. Você chega aí 5, 6, 7 horas da manhã, ele está no pico, né. Entendo. Então, essas coisas todas acabam sendo afetadas, por exemplo, pelo principalmente, inclusive médicos, né. Um dia ele está de plantão, ele fica a noite inteira acordado, então como é que fica o organismo desse indivíduo? E o aparecimento dessas drogas ilícitas tem uma grande influência. E uma coisa que de E início foi usada até para ver se liberava as pessoas do vício do cigarro, aí criaram o cigarro o eletrônico. cigarro eletrônico. O Imaginei. cigarro É eletrônico é pior. nicotina pura na forma líquida. E aquilo que é eliminado, aquilo ali não é fumaça, não houve queima da nicotina. Houve um aquecimento e aquilo ali é vapor provocado pelo aquecimento.
e é altamente viciante e pode propiciar a evolução para o infarto. Enfim, a poluição do meio ambiente que cresceu demais, principalmente com o avanço até da tecnologia, que foi criando coisas que o pessoal foi contaminando Sim. através delas o meio ambiente. Então, há uma série de coisas novas, o estresse, o Isso que burnout. porque a gente vê isso que eu ia lhe Estresse. perguntar, porque nós falamos muito sobre essas questões que você acabou de falar. O ambiente, o estilo de vida, tudo isso impacta, mas há uma terceira questão, se eu posso assim dizer, que é justamente a questão do estresse, porque hoje nós vivemos uma sociedade que cobra muito mais, não só das crianças em relação ao estudo, como dos profissionais também que atuam no mercado profissional. Então o estresse é um fator também. E tem um paralelo nisso tudo também, o professor já abordou a alimentação. Se a gente pegar há 40 anos atrás, o número de industrializados que tem hoje, de ultraprocessados, agora eles têm cada vez mais colocando ali que aquele alimento que a gente comia por muito tempo, agora já é propício a causar câncer, o aumento do sódio também nos salgadinhos, refrigerantes, chocolates, bolachas, tudo isso contribui também, né, Então, tem professor? os fatores tradicionais, por exemplo, hipertensão arterial. Nós estamos aí com cerca de 40 milhões de brasileiros que têm hipertensão arterial. A hipertensão arterial é um caminho para o infarto do miocárdio, o infarto cerebral, o tal do acidente vascular cerebral, né? A danificação das artérias, dos vasos, atrapalhando a circulação do sangue, favorecendo a formação de placas de gordura, que a gente chama de ateromas, né? Sim. E que vão exatamente conduzir a esses fenômenos de entupimento de artérias, não deixando o sangue passar, né? Os alimentos ultraprocessados, tem uma coisa muito, assim, discutida, né, que tem sido muito comentada, discutida nos congressos. Eu acabei de regressar agora do Encontro Sul-Mineiro de Cardiologia, agora dia 19, 20 e 21, lá na Universidade Federal de Lavras, né, um evento que já está na sua 49ª edição. O Então evento esse que ocorre em congresso março. existe há cerca de 50 anos. Por ele já passaram figuras das mais nobres e cultas dentro do mundo médico, como o professor Eurípides Jesus Zerbini, que nos deu a graça de estar aqui dando palestra para os nossos alunos por 2 vezes, Olha né? só. Uma figura notável, né? Um dos fundadores do Instituto do Coração da Universidade de São Paulo. Então, esse congresso se discutiu muito isso. É o fenômeno chamado inflamação crônica. O que é isso? Quando os fatores de risco, hipertensão arterial, diabetes, problemas de descontrole de colesterol e triglicéridos, são chamadas popularmente gorduras do sangue, né? Eh, esses fatores todos aí não são controlados, né? Isso aí começa a provocar uma inflamação nas nossas artérias e veias. E existe, por exemplo, um elemento extremamente valioso que nós temos no nosso organismo, chama óxido nítrico. Esse óxido nítrico é da maior importância. Quando você, eh, por exemplo, faz uma atividade física, você libera óxido nítrico, então ele abre a circulação. E esse óxido nítrico é fabricado ali no chamado, no interior ali do vaso, né? Sim. Eh, chama-se endotélio. O que é o endotélio? Se você imaginar que a artéria, a veia, vale o princípio, a artéria ou veia, se você pensar na artéria, onde passa o sangue, aquela parte que tem contato com o sangue chama-se endotélio. Lá no dentro do coração, a gente chama de endocárdio, cardio por causa do coração, mas é um Sim. endotélio, Aham. né? Que o coração, na verdade, é um vaso que se modificou para fazer a função de bombeamento de sangue, mas Exato. ele é um vaso, né? O lado direito é uma veia e o lado esquerdo é uma artéria, e os Olha 2 se só. uniram numa união que só termina quando virar pó, né, É quando morrer. pó. É uma união estável, a mais estável que eu Exato. já vi na vida, né. Essa união estável. É. Mas nós E falávamos então, o que acontece? Você
tem a produção de óxido nítrico aí. À medida que você não controla colesterol, triglicérides, ácido úrico, você não controla o estresse, você não controla o excesso de vida, o cigarro, né? Enfim, tudo isso agride o vaso e isso prejudica a formação de óxido nítrico. Olha só. Então, é um monte, até na vida sexual, né? A ereção não ocorre sem a liberação de óxido nítrico. O óxido nítrico faz os corpos cavernosos, né, do pênis eh, abrirem para que Entendo. chegue sangue, senão não vai haver um mecanismo de ereção. Então vem a disfunção erétil. Então veja o óxido nítrico. O óxido nítrico é uma bênção que nós temos dentro de nós. E na medida que você inflama o seu organismo, não cuidando dos fatores de risco, né, Sim. aí você está prejudicando a liberação de óxido nítrico, e isso é fatal. E doutor Delino, como que nós podemos contornar tudo isso, né? Os fatores de risco, daquilo que nós mesmos causamos, nós não falamos do estresse, mas depois a gente pode até voltar da forma que ele foi. Como que nós contornamos toda essa situação para que se evite um infarto? Olha, a primeira coisa é ter uma atitude do profissional médico que eu acho que é fundamental. Quando você receber o seu paciente, a primeira coisa que você tem que, depois de ouvi-lo, logicamente, né, que ele tem a dizer por que ele foi procurar você, é fazer a avaliação do risco cardiovascular dele para os próximos 10 anos. Mas como é que faz isso? Existem fórmulas matemáticas, equações, em que você faz isso. Então tem um modelo europeu, né? Tem um modelo americano. Agora os americanos, inclusive, criaram um outro modelo que é capaz de dar uma avaliação, né, com margem de erro, lógico, né, nada é perfeito, Sim. mas até para os próximos 30 anos, em termos de dizer qual é o risco que aquele paciente tem de ter um infarto do miocárdio nos próximos 10 ou até 30 anos. E qual a idade ideal para se procurar um profissional para fazer essa avaliação? Olha, na verdade, eh, desde a infância tem que saber como é que está a criança, né? Sim. É, mas digamos assim, pelo menos aí a partir da da adolescência, do final da adolescência, né, na verdade tem que acompanhar a vida inteira, mas principalmente aí ao final da adolescência, né, aí na faixa dos 19, 20 anos, isso seria importante. Mas é fundamental fazer isso. Então chega um paciente, você até já sabe que ele tem diabetes tipo 2. Você não pode ficar focado no diabetes só. Você tem que olhar esse indivíduo como um todo. E aí você vai pontuando. E ao pontuar, né, o que que ele tem? Ele tem isso, isso, isso. Em que nível? Por exemplo, o indivíduo já infartou, ele já atingiu o evento máximo, mas ele infartou 2 vezes, ele infartou 3 vezes. Então aí você classifica o indivíduo, se ele é de baixo risco quer dizer que não quer dizer que não vai ter, mas tem baixo risco. É como eu digo, não existe garantias Exato, absolutas, né. isso. Isso não acho que não pertence ao ser humano. Ou ele é de risco, baixo risco, risco moderado, alto risco, eh muito alto risco, e agora criaram um outro risco, extremo, extremo. Isso. Imagina uma pessoa, por exemplo, que já infartou, tem diabetes, tipo 2, quem sabe até o diabetes, associado muito à genética, que é o insulino Exato. dependente, né. Então, é lógico que é uma pessoa que está lá em cima nessa faixa de risco, mas você olha tudo, você olha, por exemplo, a pressão arterial, né, do indivíduo, aí eles vão pontuando. No fim, ele a calculadora tem na internet, a calculadora te dá. Hoje, assim, digamos, a mais perfeita é essa americana, porque ela se baseou numa estatística muito grande de eventos.
uma tal de prevent, né? Que é tirado do inglês, né? Prevent, quer dizer, prevenir. Então, a conduta inicial é prevenir. Perfeito. Para você que nos acompanha na TV Alfenas, o episódio continua lá no YouTube, nas nossas redes sociais, para você acompanhar esse bate-papo que ainda vai prolongar um pouquinho aqui com o Dr. Adelino. Esperamos você lá no YouTube. Marco Antônio. Professor, talvez é uma pergunta, assim, simples, talvez, eu acho que é pertinente, se tem a ver isso que o senhor está falando. Quando a gente vai tirar sangue, tem pessoas que têm dificuldade de ter uma veia, de a pessoa achar uma veia para tirar sangue, e outras são muito mais fáceis. Tudo isso tem a ver da gente estar prejudicando o nosso corpo. Você tem uma veia mais fácil para você tirar, geralmente é do braço que eles tiram. Tem gente que não vai picando, 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 pica, vai subindo, vai desce, tudo tem muita dificuldade de achar uma veia. E outros a facilidade é muito grande. Tem a ver com o que a gente está conversando isso, da gente prejudicar o nosso corpo? Não, não tem nada a ver. É, você observa o seguinte, você não faz atividade física, mas digamos que você começa a fazer musculação. Você vai observar, depois de algum tempo, que as suas veias, que às vezes estavam mais apagadinhas, elas começam a ficar mais salientes, né? Então, na verdade, você vê que até o vaso a gente chama de vaso, as artérias e as veias, maiores, menores, né? Então, tem as vênulas, pequenas veias, tem a veia maior, tem umas veias muito grandes, artéria, arteríola, né? Então, tem tudo isso, tem esses nomes. Mas isso é da anatomia da pessoa, isso não afeta em nada. Certo. Nada, nada. Mas com relação a uma questão que ficou para trás, você Sim. até ficou de Voltar. posteriormente voltar a ela, Sim. questão do Do estresse. estresse. Porque o estresse hoje sempre houve, mas hoje está Faz parte do dia a dia. muito intenso, as cobranças muito grandes e principalmente cobrança de resultados, né? E isso aí certamente é um fator de risco para desenvolver, inclusive a formação de placas de colesterol ruim, que é o tal do LDL, né? Ele é conhecido por essa sigla, né? É o Low Density Lipoprotein. Fala isso tudo, fica muito difícil para o Fala paciente. LDL. Ele vai falar LDL, né? É o chamado colesterol ruim. Então, e eu me lembro aí do professor Bernard Lown. Quem foi o Bernard Lown? O professor Bernard Lown faleceu faz uns 2 anos, né? E ele ia completar já 100 anos, lúcido, foi professor em Harvard de cardiologia. Ele foi quem criou aquele aparelho que dá um choque no tórax de uma pessoa que, por exemplo, está com uma arritmia severa e que seja cardiovertida possivelmente, né? E uma pessoa assim fantástica, ganhou o Prêmio Nobel da Paz porque ele fez uma campanha Da muito paz. grande para controlar o uso de armas nucleares. Então o sujeito estava ligado no mundo, né? Uhum. E ele destinou lá para um aluno dele, ele era professor em Harvard, trabalhava lá, ficou lá 40 anos nesse hospital. E a seguinte missão: eu quero que você avalie o efeito do estresse sobre a formação de placa de gordura, né, em artérias coronárias. Qual foi a conclusão? Ele achava que isso ia dar um resultado como acontece, o estresse provoca. E no final ele concluiu. E a gente sabe que sim, porque o estresse ele modifica uma série de funcionamentos e produção de substâncias no seu organismo. Basta dizer que toda vez que você tem um estresse, você libera uma quantidade maior de um produto que geneticamente é chamado de catecolaminas. Mas mais de 80% das catecolaminas é a famosa adrenalina, que a gente agora até fabrica no laboratório e injeta, às vezes, nas pessoas para salvar as pessoas, né? Olha só. Porque ela aumenta o batimento cardíaco, ela faz subir a pressão, ela agita o coração. Quando o coração está parado, você aplica adrenalina e consegue fazê-lo
voltar a funcionar. E qual que é Olha a só. função do desfibrilador quando a pessoa tem uma parada cardíaca que dá aquele choque? Aquilo lá é exatamente para tentar dar um breque na bagunça, porque o que que é a arritmia? É uma bagunça. É o coração que deixou de bater em 2 tempos de maneira organizada e num ritmo adequado, numa frequência adequada, né, porque não adianta também bater no ritmo certinho, mas tá batendo 150, 160 batidas por minuto. Uma batida desse jeito, o que acontece? Não entra sangue no coração, nem sai, porque, eh, é tudo tão rápido o batimento que não tem jeito de entrar sangue nem sair, porque passar sangue de uma câmara para outra de maneira adequada, né. Certo. Então é para tentar dar um breque naquilo ali e na esperança de que volte ao ritmo anterior. Que Aí tem seria e tem uma frequência, né, quando você dá aquele choque, ele tem uma Sim, potência que é você às vezes, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tenha uma condição de saúde que ele precisa instalar. Por exemplo, ele tem arritmias muito frequentes. Você pode, por exemplo, instalar nessa pessoa um tal de CDI, cardioversor desfibrilador, que você implanta na pessoa. Ele é um tipo do marca-passo, ele funciona também como marca-passo, mas ele é sensível a arritmias. A hora que aparece uma arritmia, por exemplo, ele dá um choque de 50 joules. Joule é uma unidade, sim. né? Uhum. Se não deu conta, a arritmia continua, ele pula, por exemplo, para 100 joules. Isso, muitas vezes, é o que permite ao paciente que está na rua, que está sendo socorrido lá pelo o SAMU, né, ele chega ao hospital, é entubado, oxigenado e tal, e aí o pessoal tem mais condição de dar conta dele, né. E tem gente que usa isso aí direto, né, tem um compadre meu que usa isso aí direto, porque a arritmia dele não estava dando muito trabalho para ele, né, muito Perfeito. mal-estar, muitos desmaios. Aí teve que colocar, agora Olha só, tá ótimo. quando o senhor falou do estresse ali, então cuidar da saúde mental é algo extremamente importante. Um dos componentes também que tem levado ao infarto é exatamente, a parte mental. A coisa é muito vasta, né. Na verdade, é multifatorial. Agora calcula-se que cerca de 80% dos casos, quando se detecta o que aconteceu no final, independente da causa, é a formação de placa de gordura. Agora, tem gente que infarta, aí você vai ver, não tem obstrução nenhuma. Mas como que não passou sangue? Um dos elementos que existe é o tal do vasoespasmo. E tem umas outras coisas menores, uma tal de microcirculação e tal, enfim, eh, tem muita coisa desconhecida também, né, tem Ainda muita hoje. coisa Por mais que se desconhecida. estuda, ainda tem É, muita coisa. porque o universo parece que ele é infinito, não só quando a gente olha para cima, mas quando a gente olha para dentro, né. É. Então, é assim, parece que se você entrar no espaço aí, você vai caminhar, caminhar, caminhar e não vai ter fim talvez, né. Porque a Sim. gente fica imaginando isso aí, né, Mas Verdade. tem e tem pra algum dentro de nós tem esse olho, nós já chegamos, talvez até esteja atrasado nessa percepção, mas nós chegamos até agora ao picograma. Pensa bem o que que seria o picograma, né. É uma é na fa isso aí são partículas na faixa de trilhão. Eu vou só tentar transmitir uma ideia que eu tento passar para os alunos, que eu criei, pode ser que outros já tenham visto isso aí, mas foi uma coisa que eu cheguei a ela sozinho, eu nunca li isso em lugar nenhum. Você pega um pezinho de 1 grama, todo mundo sabe que existe o pezinho de 1 grama, sim. porque você Perfeito. pode comprar 1 grama de ouro, por exemplo. Sim, Então tem que ter o pezinho, né. Tem que ter às vezes você vai pesar pequenas, substâncias ou pequenos pesos para fabricar um medicamento, por exemplo, né. Então acontece, aquilo ali é de 1 grama. Se você tivesse uma máquina que quebrasse isso aí em 1000 pedacinhos, cada pedacinho seria o quê? 1 miligrama. sim. Se você quebrasse isso aí em 1 milhão, cada pedacinho seria 1 micrograma. Aí você fala: "Mas isso não existe". Não existe? O sujeito, às vezes, começa a tratar
a tireoide que está meio preguiçosa, hipotireoidismo, com 25 microgramas. Cada partícula dessa de 1 milhão é 1 micrograma. Então existe sim, Olha, existe sim. microgramas. 1 micrograma, 50 microgramas. Ele toma 100 microgramas de levotiroxina, que é um hormônio que a gente precisa para o nosso organismo funcionar. Ele é produzido pela tireoide, mas a tireoide está preguiçosa, então eu tenho que dar uma ajuda para ela, né? Mas se você eh, suspeita que o indivíduo infartou, muitas vezes você usa o quê? Nanograma. Nanograma já é na casa de bilhão. Você pegar o pezinho e quebrar em 1 bilhão de partículas, cada partícula em um nanograma. Se você pegar 4 nanogramas, por exemplo, né, no sangue de uma pessoa com suspeita de infarto, esse indivíduo infartou. Olha, Então, nós estamos agora na nanotecnologia, aí os celulares, nanotecnologia, e já temos exames que detectam o infarto através de picograma. Picograma é quando você pegou o pezinho de 1 grama e dividiu por 1 trilhão de vezes, aí você pega lá umas partículas, em cada uma delas é um Que interessante. picograma. Então você fala, mas existe. Nós estamos chegando próximo aí do átomo, né, das Exatamente. partículas atômicas. Partículas. Então o Exatamente. mundo parece que dentro de nós ele também é infinito, né? exato. Professor, e quais são as características de uma pessoa que está infartando? Eu, por exemplo, quais sintomas eu vou sentir se eu estiver tendo um infarto? Vamos falar do coração, porque, como o senhor disse, É um alerta, né? tem vários outros tipos de infarto, que é no fígado, no Sim. intestino, no baço, né? Falando do coração, para ficar mais O fácil. que muda, né? Isso, o que muda e quais são os sintomas? Porque às vezes a pessoa acha que ela está com alguma coisa, fala, não, não tem nada a Mal-estar. ver, e às vezes aquilo Vai- às vezes acha que é o estresse. Vai desde não sentir nada, como Posso a infartar sem o sentir nada. silencioso. o silencioso, por quê? Porque às vezes há alterações orgânicas que tiram a sensibilidade. Por exemplo, uma pessoa com um diabetes de longa data, principalmente se ele for mal tratado. Se ele for bem tratado, a pessoa vai longe. Eu conheço pessoas que estão muito bem, com 95 anos, que têm diabetes há muito tempo e estão muito bem, mas cuidam. Então, ter diabetes tem que cuidar. Exato. Cuidando, a pessoa pode ir longe. Se não cuidar, um monte de problema, né? Ataca tudo que você possa imaginar e até possivelmente o que a gente nem conhece ainda, né? Exato. Mas pode ser assintomático, por exemplo, uma pessoa diabética, como já aconteceu assim, de paciente que teve que fazer uma cirurgia, mas tinha um problema X, e o médico falou: olha, eu só vou fazer essa cirurgia se você fizer antes de um cateterismo. Você nunca fez. Eu estou preocupado porque eu acho que você deve ter uma obstrução séria aí que a gente precisa conhecer. Quando fez o cateterismo, detectou-se que ele tinha área morta. Ele tinha áreas infartadas. Mas quando você perguntava para ele, e esse paciente era um paciente assim que tinha todo o conhecimento médico suficiente para detectar que estava acontecendo alguma coisa, mas ele não sentiu nada que chamasse atenção. Pode ter tido um mal-estar, alguma coisa muito inespecífica. Tem situações também raras em que a sintomatologia é totalmente estranha. Eu tive um paciente que eu não registrei o que ele sentia. Hoje eu não consigo mais me lembrar como é que foi a sintomatologia. Mas eu conversei com ele, falei: olha, da outra vez você teve um infarto, foi assim. Você procurou o médico, ele não conseguiu fazer o diagnóstico, porque o eletrocardiograma não deu nenhum sinal, os exames de sangue não deram nenhum sinal, mas você estava sentindo a mesma coisa. Passado 2 semanas, aí fechou o diagnóstico, né? Aí fechou o diagnóstico. Agora você está sentindo a mesma coisa? Olha, por similaridade, eu digo que você está infartando, né? Olha, E eu acompanhei ele bem de perto. De fato, ele estava infartando. Mas a sintomatologia dele eu nunca vi descrita em lugar nenhum. Eu tinha que ter anotado. entendo. Mas, enfim, a gente está numa situação muito especial, né?
eu estava até dando uma ajuda para ele, mas eu não era o médico dele e nem estava atendendo a ele como médico, eu estava só acompanhando, Um consultor. eu estava acompanhando para ele ir aonde ele quis ir, né? Que ele quis ir num determinado local para ser tratado e eu o acompanhei, que eu respeitei a decisão dele e da família. A família também aceitou Sim. a opinião dele. Muito bem. Agora, o que que é comum? O que que é comum é a pessoa sentir uma dor torácica, geralmente atrás desse osso aqui chamado externo, que divide os nossos 2 lados. Não tem nada do lado esquerdo, o pessoal fala: "Ah, tô Não, infartando do lado esquerdo, esse é o velho". mais tradicional, é uma dor, chama retroesternal, esse osso chama externo. Pode ser em compressão, aperto, pode ser uma dor queimada, né? Assim, eu tô falando as coisas mais Mas clássicas, né? isso. E geralmente despertada por uma grande emoção, um susto, né? Tem gente que infarta, por exemplo, quando é assaltado, Sim, né? Já aconteceu? Eh, Durante um esforço físico, né? sim. E frequentemente essa dor sai daqui e vem para a Agarradinho. face de dentro, a gente chama face medial, do membro superior esquerdo. Geralmente é acompanhado de uma sensação, às vezes, de morte iminente, parece que eu vou morrer, pode dar tontura, mas são tão coisas inespecíficas. Mas tem umas que vêm para aqui, para mandíbula, o popular queixo, né? Às vezes o sujeito pensa que pode ser uma dor de dente, às vezes ela dá em cima do estômago, fala: "Nossa, mas parece que eu estou com uma gastrite", ou se quem sabe até usa, vai lá para o dorso. Eh, Pode, há casos mais raros, aqui na região do apêndice, aqui no cantinho na virilha, mas o mais comum é uma dor torácica, pode ser aqui na região esquerda, mamária. Entenda o seguinte, o coração não está do lado esquerdo. Então, quando o pessoal fala assim: "Você mora no lado esquerdo do Do meu peito. peito", isso é poesia, isso é Ah, poesia. É licença bonito, a gente poética. pode continuar falando, Aham, né, acho que pode continuar falando que é bonito e tal. sim. Na verdade, assim, o coração fica no mediastino, ele fica no meio. O biquinho dele, na maioria das pessoas, é virado para a esquerda, tem exceções. Tem gente que tem destrocardia, o biquinho é virado para a direita. Aham. Então, é virado para a esquerda, por isso que o policial, quando ele é treinado a atirar, quando ele tem que dar um tiro que seria um tiro fatal, ele não dá tiro no lado esquerdo, ele dá tiro no meio, entendeu? Hum. Então, Entendi. é isso aí. Agora, lógico, a pessoa pode ter dor aqui. E, como Pois disse, pode não ter dor nenhuma, entendeu? entendi. Então, assim, varia demais esse E sintomatologia, s mas essa é a clássica. hã. Essa é a clássica, geralmente despertada por esforço, né. E no caso dessa dor, sentir E essa pode dor, ser também sem causa aparente, de repente vem. entendi. Se eu sentir alguma dessas dores, eu devo automaticamente ir procurar uma ajuda no hospital? Faltou dizer que essa dor, para chegar a um infarto, geralmente ela tem que durar pelo menos 20 minutos a 20 30 minutos. minutos. Ah, sim. 20 a 30 E se ela minutos. vier passar, Se ela vier passar, é suspeita de que você tem uma obstrução, ou por real, uma placa de gordura, às vezes tem lá coágulo junto. Aham. Eh, Pode ser que você tenha o tal do vasoespasmo. Hoje existem umas outras, alterações que podem levar a isso também, né, sem ter a obstrução efetiva, que você olha e fala: "Tem obstrução", né. São as chamadas, eles chamam de MINOCA, é Myocardial Infarction Non-Obstructive, Non-Obstructive Coronary Artery. Quer dizer, infarto do miocárdio não havendo, uma obstrução em artéria coronária. Eles chamam de MINOCA. Olha só. e quando MINOCA. a gente fala que a pessoa teve um infarto fulminante, a pessoa, ela morreu à noite, teve um infarto fulminante. O que quer dizer isso? Uai, significa Esse é o que usual que deve o povo deve fala, né? deve
O que se acredita é que a área cardíaca foi tão grande que o coração não consegue mais bombear o suficiente. Aí Entendi. morre mesmo, né. Mas aí nos falaram, quando a pessoa sente essa dor, ela já tem que procurar uma ajuda hospitalar? Não, então, quando você tem e passa, significa que, provavelmente você tem uma coisa chamada angina estável. Então essa angina estável você tem que investigar, ou fazer todo o procedimento. Aí vai desde o eletrocardiograma, é o primeiro que a gente faz no mundo inteiro, nos maiores centros de cardiologia do mundo, é o eletro que a gente faz. Tem gente que fala: "Ah, eletro é coisa ultrapassada". Não é ultrapassada não, tem que fazer, tem que fazer. Eh, Tem também, assim, a maioria assim, dos profissionais médicos, eh, não tem, assim, uma experiência grande com o eletro, né. Durante a graduação, pouco, muito pouco. Depois, quando formam, eh, muitas vezes o sujeito vai seguir algumas áreas que não conhece, né. Mas, digamos assim, se você pensar no quem trabalha em pronto-socorro tem a obrigação de estudar eletro profundamente, porque eletro é uma coisa, não é fácil, não é complexa. Tem muitas coisinhas no eletro. Tem coisa que você olha assim, nós já chegamos a encaminhar paciente com uma suspeita de um evento de coronária que nas próximas horas, nos próximos dias, muito provavelmente vai evoluir para infarto. Já mandamos para centro de referência, o centro de referência mandou para casa, quer dizer, não acreditou no negócio, ou não conhecia o evento, e a pessoa voltou dali a algum tempinho infartada. Talvez pudesse ter sido evitado o infarto em termos de, eh, fazer o diagnóstico, né. Aí essa pessoa tinha que ser levada para o cateterismo imediatamente, ver o que que podia fazer, se ela tinha que abrir o tórax, chama, revascularização miocárdia, é aquelas pontes safena, aquela que se fazia antigamente e só isso que fazia, né. Uhum. Agora eles já fazem também uma tal de angioplastia, né, que você faz através de catéter, geralmente aqui na virilha, na artéria femoral, e você coloca um dispositivo lembra, sim, lembra mais ou menos um bob de cabelo, só que ele é Sei. metálico, Uhum. e ele é metálico, né, é um tipo um cilindrozinho assim aberto aqui na É. frente e atrás, todo parece uma Uma teia? uma teia, isso. E ali tem substâncias também com o objetivo de evitar a formação ali de coágulo, placa de gordura, né. Então, essa semana mesmo eu atendi um paciente que falou que já está há cerca de 20 anos com stent, mas geralmente stent dura 9, 10 anos, 11 anos, 12 anos, né. Olha só. Mas é uma coisa muito boa, é porque é uma cirurgia relativamente rápida, 2 dias, 3 dias depois a pessoa já vai para casa, tem uma recuperação muito boa, né. Antes da gente Perfeito. falar das atividades físicas, eh, eu acho que todo mundo tem um conhecido, ou ouviu falar, ou conhece alguém, ou tem um vizinho que a pessoa teve um infarto, vai, faz o que precisa fazer no coração e depois a pessoa vem a óbito. Eu conheço um caso desse. E na minha família também tem um caso, uma pessoa que, graças a Deus, está viva. Ela tinha feito esteiro ali naqueles 15 dias, tinha feito todos os exames, não tinha nada. Chegou em determinada data, a pessoa infartou. O que que acontece? É aquilo que o senhor fala, que o nosso corpo não nada é 100%. É onde que passa, às vezes o médico não deu atenção a algum exame, ou ele deu muita atenção, porque não aparece, tem coisas que não aparecem. Como que a gente explica isso? Ou se tem uma explicação Então, para isso? cada exame tem digamos assim, um grau de confiabilidade, né, ou um grau de capacidade diagnóstica. É lógico que o eletro, dependendo do caso, eletro, por exemplo, a arritmia é muito bom, né, mas, para insuficiência coronariana, essa que leva ao infarto, insuficiência coronariana quer dizer, as coronárias não têm um fluxo de sangue adequado, né. Eh, Ele nem sempre, ele mostra, né. Depois você tem o seguinte, você pode fazer um eletro quando a pessoa está fazendo um esforço, aí é mais possível de você fazer o diagnóstico, porque exatamente o sangue não está chegando numa determinada parte ou em determinadas partes do coração, fica mais visível
É durante o momento que você precisa de mais sangue. Quando? Quando você tem um estresse. Estresse é tudo que nos força. Então, o exercício físico, por exemplo, né? Quando você faz exercício físico, a sua pressão arterial ela dá uma subida, mas isso é normal. Então, você tem 120 por 80. Se você entra numa esteira, daí é 10 minutos, 15 minutos, você está 150 por 80. Isso não é defeito, não. Isso está mostrando que o seu coração está bom. 150, Olha 160. só. Isso não é hipertensão. Isso é normal. Depois que parou o exercício, está aí 5, 10 Voltar. minutos, ela está 120 por 80. Ou seja, aquilo é uma reação do músculo cardíaco que é normal, né? É Uhum. normal. Mas deve se preocupar em algum momento com a atividade física? Quando a gente faz, por exemplo, hoje nós vemos aí os jovens, a maioria das pessoas buscando as academias. Existe um exercício que pode, de alguma forma, afetar essa questão Já te dessa. respondo, só Aham. completando aqui. Aí vamos dizer que esse teste não deu positivo. Não deu positivo, pode ser um falso positivo. Quer dizer, por razões que a gente nem sabe explicar, não deu positivo, né. E quando dá positivo também, pode ser por exemplo, tem problema, aí se depois você verifica, não tem, né. E depois tem teste, por exemplo, que você injeta uma substância, nuclear, né, você injeta na veia e põe o sujeito, por exemplo, numa esteira. Aí o teste é mais sensível. Se não chegar a uma determinada quantidade daquele produto, né, nas diversas regiões irrigadas, alimentadas pelas artérias coronárias, né, significa que tem uma pedra no caminho, tem um obstáculo. Aí eles calculam direitinho. Agora, fora isso, tem um outro exame, angiotomografia. É um tomógrafo que você tem aí, que a gente faz de tórax, de cabeça, é um tomógrafo adaptado para fazer, enxergar dentro das artérias, das coronárias. Mas esse exame tem falha? Tem, ele não é padrão ouro. Qual o melhor exame? O melhor exame é cateterismo, por enquanto. Olha só. Por enquanto é o melhor exame. Agora, o cateterismo não deu nada, né. Uai, aí tem a teoria do, eh, angina, ou seja, a dor no peito provocada sem a presença de componente fisicamente obstrutivo, não tem gordura, não tem placa nem nada. Isso é uma coisa. Agora com relação à sua pergunta, de vez em quando tem gente morrendo, né, inclusive Sim, jovem, exato. a até no foi noticiado agora recentemente Uma uma moça? médica jovem morreu na esteira, Exato. né, a médica, né. Ou seja, não existe, assim, distinção de classe, qualquer um pode morrer. Então o que que a gente recomenda? Eu sempre falo isso lá para os alunos: "Ó, vocês querem uma segurança maior? Façam um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, um exame que não tem contraindicação. Ele não tem radiação, ele não vai te prejudicar, né, não é cancerígeno, não é nada, com uma pessoa que saiba realmente fazer ecocardiograma. Pouco sabe fazer. É um exame que exige muito cuidado, você tem que aprender muito antes de começar a fazer. O grande problema é que, às vezes, a pessoa compra o aparelho, a empresa dá um cursinho de fim de semana, algumas vezes, e o indivíduo sai fazendo. Então é um problema muito sério, né. E então tem que ser uma pessoa que você tem a certeza, alguém que conhece o assunto, já te deu certeza que aquela pessoa sabe fazer o ecocardiograma. Aí faz uma avaliação. Se você tem as válvulas plenamente funcionando, se as paredes do seu coração têm a espessura adequada, se o seu coração está se movimentando da maneira adequada, ou se ele está meio lento, se tem alguma área que não está mexendo, suspeita de um infarto lá, antigo que passou despercebido, entendeu? E que mais? E, no mínimo, sobe numa esteira, não precisa injetar substância radioativa, mas faz pelo menos o chamado teste de esforço de esteira, né. Hoje a gente não faz, antes fazia em bicicleta, hoje o pessoal não está fazendo mais não. Fazer esteira. Então seria isso. E logicamente, é sempre muito importante você fazer
sempre estiver avaliando o paciente, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é use a fórmula, avalie o risco cardiovascular do indivíduo. E eu até deixei de falar uma coisa importante. Não é só o risco cardiovascular, não. Você tem que também avaliar o risco renal. Ou seja, no fundo é assim, é o risco renovascular. Olha só. Professor, Marcão. quando o pessoal fala, a gente já viu muito isso. Hoje aqueles Reels do Instagram, então, vem dicas de tudo quanto é jeito. Uhum. Agora vamos perguntar para um especialista. A pessoa está com suspeita de infarto. Eles falam que a pessoa tem que tossir, ir para o hospital tentar ir tossindo, provocar uma tosse. Isso realmente é verdade? Olha, efetivamente, eu não creio que isso dê resultado, não, sabe? Isso aí, talvez assim, numa arritmia, né, uma arritmia pode ter alguma interferência, mas não é uma coisa assim efetiva não, né. Não creio que isso dê um resultado. É que normalmente o infarto é acompanhado de arritmias, mas são arritmias muito pesadas, né. É a tal de, por exemplo, fibrilação ventricular, né, em que o coração vira uma bagunça. Você olha assim e fala: "Olha, aqui deu o eletro". Você não enxerga as ondas típicas do eletro, porque o eletro tem ondas típicas, né. Isso é uma coisa que é conhecida lá desde que o o indonésio o indonésio inventou o eletrocardiograma, um tal de Wilhelm, né. O esse Wilhelm, na verdade, ele era da Indonésia, mas a Indonésia quem mandava lá era a Holanda, né. Então ele fez medicina, inclusive, na Holanda, e foi lá que ele desenvolveu, né, o Exato. eletrocardiograma, que é usado até hoje nos maiores centros de cardiologia do mundo. Não é ultrapassado não, isso é Ô, Everton, antes da Aí. gente terminar essa consulta, que foi uma bela Ex consulta, eu ia dizer quais isso, eu são ia dizer isso. agora o senhor deixa E as é uma dicas aula, e é né, uma e uma aula aula. de Agora se o senhor medicina. puder deixar para nós as dicas da pessoa poder praticar uma atividade física, mas o que que ela tem que fazer antes de começar uma atividade física e falar um pouquinho da importância da atividade física. Olha, só para mostrar, inclusive, a importância do ecocardiograma, o eletrocardiograma é para mostrar se o indivíduo tem, fundamentalmente, isquemia. É para verificar se a pressão arterial dele, como é que ela se comporta durante o esforço, se ela sobe além do desejável, porque aquele valor lá de 30 milímetros de mercúrio, quer dizer, passar de 120 para 150, eu falei 12 por 8, isso é linguagem popular, né. Sim. Sim, Isso não existe, é 120 por por 80. 80. Então é 120 por 150. Então, na linguagem popular, seria passou de 12 para 15, né. Sim. É de 120 para 150. 150, 160 e tal. Então tem uma tolerância de subida aí. Mas o seu indivíduo vai lá para 240, a pressão maior, falou: "Uai, não, espera aí, isso aí está Tá errado". errado. Então o teste de ergometro permite ver se tem isquemia, se tem falta de chegada de sangue em alguma região do coração, né. Mas o eco ilustra muito o caso do Serginho. O Serginho era jogador de um time chamado São Caetano. Na época em que o Serginho jogava lá, o São Caetano estava ganhando todo mundo. E o Serginho estava em vias de ir para a Europa, aqueles contratos milionários, né, do futebol. E o Serginho tinha acabado de fazer um ecocardiograma que mostrou que ele tinha uma doença cardíaca de nascimento e que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e agora ela estava no nível em que ele teria que parar de jogar futebol. E ele insistiu. Aí ele morreu no campo, teve um infarto. Ou seja, Por quê? não aceitou a recomendação. Porque tem um músculo que separa o lado esquerdo do lado direito, chama septo. É um músculo. Separa o lado esquerdo do lado direito na parte de baixo do coração, a parte ventricular. Em cima tem os átrios, né? Tem um músculo também em cima, chama septo interatrial. Embaixo, septo interventricular. Então, esse septo, numa parte de cima, onde a artéria aorta vem e chega para se conectar com o ventrículo esquerdo, porque aí o sangue sai do ventrículo esquerdo, entra na artéria aorta, aí ele sobe, vai para
a parte cefálica, membro superior, desce para o abdômen, vai para as pernas, até a ponta do pé, ele distribui o sangue para alimentar o corpo, né? Então, o ventrículo esquerdo, no momento em que a artéria aorta chega junto ao ventrículo esquerdo, ali tem uma portinha que a gente chama de válvula aórtica. Bom, o músculo septo interarterial, que está ali, aqui na parte junto à aórtica, ele estava com um barrigão, ele formou um barrigão. Então, o sangue que está aqui embaixo, para ele entrar na artéria aorta, ele tem um obstáculo, tem uma barriga na frente, um barrigão. Então, não consegue jogar. Provoca uma isquemia generalizada. Não vai muito sangue para cima, não vai sangue para baixo. Dá uma isquemia, né? E no futebol é uma coisa que se exige muito sangue, né? Sim. Aquilo ali é um esforço Impressionante. assim, muito intenso. E isso aí chama-se cardio, coração, mio, músculo, patia é patos, em grego é doença, né? Sim. Cardiomiopatia hipertrófica. Hipertrófica quer dizer, o músculo cresceu demais. Mas por quê? Isso é doença genética. Inclusive, a gente pede para examinar outras pessoas da família para ver a situação. Calcula-se que uma em cada 500 pessoas da população tem isso aí. Só que a maioria tem isso aí em nível muito modesto. Passa a vida inteira. Por exemplo, acabamos de fazer diagnóstico numa paciente de 72 anos. Agora que ela está tendo sintomas, Olha só. né? Então, esse septo, a largura dele, a largura do muro, né? O muro aqui chamado septo. Sim. No sexo feminino é mais ou menos 8 milímetros. Coisinha, Não é né? nada, isso. Essa senhora estava com 17 milímetros Que na isso. parte aqui, ó, de cima, né? Olha. Então, quer dizer, isso aí não deixa a válvula que comunica o ato esquerdo com o ventrículo esquerdo, que também vai derramar sangue no ventrículo esquerdo, abrir direito. Então, a própria válvula tem problema de abrir. Então, é um obstáculo pleno. A hora que o sujeito faz um esforço, tem jeito de resolver isso aí? Tem. Você pode tirar um bife, grosseiramente falando, em centros altamente especializados, né? Perfeito. Na Mayo Clinic dos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma grande experiência. O Instituto do Coração faz isso lá em São Paulo, né? Acho que esses grandes hospitais brasileiros de cirurgia cardíaca, eles são capazes de fazer. Pode se queimar Perfeito. também, fazer uma queimação. Agora a receita da atividade física. Então, olha, Já para concluir. uma Pra das concluir. causas do aumento de infartos em pessoas mais jovens, com certeza, é a questão da falta de atividade física, sedentarismo. Então, é altamente recomendado, né? É altamente recomendado. Porque isso aí realmente diminui o estresse. Geralmente a pessoa dorme melhor. Há pessoas que não podem fazer a atividade física à noite, que eles ficam muito agitados. Faça de De manhã. manhã. Faça de manhã, né? Enfim, arruma um espaço longe da noite, mas são exceções. A maioria dorme melhor. Então, você cai menos. Tem uma série de outras vantagens, né? Você tem mais firmeza. Ajuda em tudo. Você tem um convívio social, porque o isolamento também leva a quê? Leva a depressão, Exato. leva a ficar pensando em coisas que são desagradáveis e que geram insatisfação. Aquela história de morrer de tristeza, morre. O pessoal que vinha, por exemplo, da África, retirado de suas famílias em navios negreiros, muitos morriam pelo caminho, mal alimentados, tratados de uma maneira extremamente desumana, né? Inaceitável, né? Eles tinham uma doença chamada banzo. O que era o banzo? Uma saudade imensa, irresistível, que levava o indivíduo à morte. A tristeza mata. Olha só. Marco É uma Antônio. forma de estresse. É uma forma Perfeito. de estresse. Professor, muito obrigado por esse bate-papo. A vontade é ficar aqui conversando por mais tempo. Eu também. Muito bom, né? Tá de portas abertas para a Estamos gente à fazer disposição.
para a gente À fazer disposição. outros podcasts, né, para alertar a população. Exato. Hoje, informação nunca é demais. Mas muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. A honra é toda minha, inclusive a gente pode, digamos assim, quem sabe passar algumas mensagens positivas aí para a comunidade, né? Sim, No sentido de, pessoal, procurar ter mais saúde, né? A exatamente. saúde, digamos assim, é uma coisa que se conquista, né? E preservar a saúde é uma luta, mas o prêmio é vantajoso. E cada um sempre tem alguma coisinha para lidar. Uns têm hipertensão, outros têm diabetes, o outro tem outra coisa. Enfim, o leite derramado não adianta chorar. O que a gente tem, às vezes de nascença, ou às vezes por alguma circunstância vital, né? É uma coisa da vida, um acidente, uma coisa, a gente adquire alguma coisa que não gostaria de ter, mas a partir do que a gente tem que tentar, essa é a mensagem, tocar para frente, né, e tentar fazer da melhor maneira tudo, para que tenha saúde, né. Saúde é fundamental. Gratidão, doutor Adelino. E é isso, né, pessoal? Então vamos tocar para frente, buscar melhor saúde e ter uma vida mais saudável, né, professor? Sem dúvida. Muito obrigado. Esse então foi mais um episódio de Conversas Atuais na TV Alfenas. Em breve nós vamos ainda voltar com o doutor Adelino, mas para contar a história de vida dele.